make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Tranquilão com vocês? Hoje nós vamos fechar o conteúdo a respeito de propriedades coligativas, que são as propriedades relacionadas às soluções. Tá? Então, galera, hoje nós vamos falar sobre uma propriedade muito importante chamada de osmoscopia, ou também posso chamá-la de osmometria. Osmoscopia quando está relacionado ao lado qualitativo da coisa. Osmometria, metria vem de medida, está relacionado ao lado quantitativo, beleza? Aos cálculos. Então, olha só, galera, esse fenômeno da osmoscopia está relacionado com a osmose. Pessoal, o que é a osmose? Sintetizando para você, antes da gente entrar a fundo, o que é osmose? Osmose nada mais é do que a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável, que é uma membrana que permite apenas a passagem do solvente, não permite a passagem do soluto. Tá? Então olha só, galera, pessoal, mas dá um exemplo aí da osmose no dia a dia. Tá? Quando tu vai preparar tua saladinha lá, tu cortou as verduras, colocou água, colocou sal, colocou azeite. Com o passar do tempo, o alface, um exemplo, o alface ele começa a murchar. Por que isso acontece? Porque o alface ele vai desidratar com o tempo. A água vai sair dele, que é do meio menos concentrado, para um meio mais concentrado, tá? Que é a solução que está presente lá. Outro exemplo, quando muita gente vê sapo, fica apavorada, tá? Que pega um pouquinho de sal e joga na pele do bicho. A parte da pele onde é jogado o sal, ela começa a espumar. Esse fenômeno aí também está relacionado com a osmose. Ou seja, a parte que pegou sal, ela vai desidratar. Tá? Ou seja, a água vai sair do organismo do sapo e ir para o outro meio mais concentrado. Beleza? No processo de dessalinização da água também é utilizada a osmose reversa, onde a água salgada é transformada em água doce. Tá? Então esses aí são alguns exemplos relacionados com o fenômeno da osmose. Então olha só, galera, mas olha só, a osmoscopia, a osmose, o que é em si? Nada mais é, galera, toda vez que eu tenho, por exemplo, uma solução, tá? Aqui eu tenho uma solução separada por uma membrana semipermeável, ou melhor, duas soluções, tá? Num recipiente separado por uma membrana semipermeável, que é uma membrana que permite somente a passagem do solvente. Deste lado aqui eu tenho uma solução A, que é uma solução menos concentrada, e do outro lado tem uma solução B, que é uma solução mais concentrada. Tá? Galera, essa membrana que está dividindo as duas soluções, tá? Ela vai permitir somente a passagem dos solventes. Qual solvente, pessoal? Do solvente que está presente em A ou do solvente que está presente na solução B? Galera, se esse daqui é um meio menos concentrado, tá? O fenômeno da osmoscopia, ela estuda a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Esse fenômeno aí é o fenômeno estudado pela osmoscopia, tá? Pela osmose. Então o solvente que está presente aqui, vamos supor que seja água, tá? Aqui de azulzinho, né, para exemplificar, e de vermelho aqui o soluto. Tá? Então aqui eu tenho menos soluto na solução A e aqui eu tenho mais soluto na solução B. Tá? O meio mais concentrado, o meio menos concentrado. Então, comumente, tá? Espontaneamente, o que é que vai acontecer? O solvente vai passar da solução A para a solução B. Esse fenômeno é o fenômeno da osmose. Então olha só que o que nós vamos ter bem aqui assim, só fazendo bem aqui assim, tá? Que aqui também temos aqui a presença de soluto, tá? Mas só que aqui menos concentrado. Então o nível nós podemos perceber de volume aqui da solução A, tá? Da solução A foi reduzido e o nível da solução B aumentou. Tá? Nós temos aqui uma quantidade de solvente, tá, maior. Então, galera, na solução resultante, nós vamos ter aproximadamente a mesma concentração e a mesma pressão de vapor da solução inicial. Tá? Então, lembra lá, quanto maior a concentração do soluto, menor a pressão de vapor. Tá? E vice-versa. Então, galera, bora falar um pouquinho sobre a pressão osmótica que eu vou representar pela letra π. Tá? Então vamos supor que aqui eu tenha um recipiente dividido por uma membrana semipermeável. Aqui deste lado eu tenho a água pura, tá? Um exemplo de água pura, lado A. E do lado B eu tenho uma solução. Uma solução, vamos supor, uma solução salina. Tá? Então, galera, olha só. Professor, neste caso, se eu deixar espontaneamente, naturalmente, o solvente que está aqui, que é a água, ela vai passar
pela membrana semipermeável para o lado B, para o lado da solução. Isso é osmose. Mas eu posso impedir a osmose? Galera, eu posso impedir a osmose. Se eu adicionar aqui uma determinada pressão do lado da solução, uma pressão mínima para que impeça a passagem do solvente, essa pressão mínima necessária, tá, que eu vou exercer, que eu chamo de pressão externa, se ela for exatamente igual à pressão que o solvente exerce para passar na membrana, tá, nós temos aí o que nós chamamos de pressão osmótica, tá, que é a pressão que eu vou exercer para tentar interromper o fenômeno da osmose, beleza? Então aqui nós temos que a pressão osmótica vai ser igual à pressão externa, beleza? Então olha só, galera, agora se eu pego, adiciono uma pressão maior na solução, tá? Vai acontecer o contrário. Em vez de, naturalmente, o solvente, que é a água pura, passar para aqui, para o lado da solução B, nós vamos ter o contrário. Se a pressão aqui deste lado é maior, o solvente da solução salina vai passar para o lado A. Tá? Então, se o solvente passa aqui para o outro lado, nós vamos ter um fenômeno que nós chamamos de osmose reversa, que é utilizado lá na dessalinização da água. Tá? Então, olha só, galera. Não vacila nessa parada aqui, importantíssimo. Esquece o teu nome, mas não esquece esse babado. Primeira lei de um carinha chamado Van Hoff, que estudou as propriedades coligativas. Tá? Se a temperatura ela é constante, a pressão osmótica ela varia diretamente proporcional à concentração em mol por litro da solução. Tá? Então, quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Segunda lei de Van Hoff, se a concentração é constante em um determinado sistema, tá? A pressão osmótica ela vai variar diretamente proporcional à temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão osmótica. E vice-versa, beleza? Então, agora te liga agora no babado fundamental, importantíssimo. Tá? Como eu falei para vocês, se a pressão exercida no lado A for maior que a pressão exercida no lado B, nós vamos ter um meio hipertônico, tá? Uma solução hipertônica. Agora, se a pressão exercida no lado B for maior que a pressão exercida no lado A, nós vamos ter um meio hipotônica, tá? Uma solução hipotônica. Pessoal, e se as pressões exercidas dos dois lados forem iguais? Nós vamos ter um meio isotônico, tá? Com as mesmas concentrações na solução final, que é o exemplo lá das bebidas isotônicas. Tá? Quando fazemos exercício físico, né, tá fazendo academia, praticando esporte, toma lá um isotônico, que ele tem as mesmas concentrações, tá, de componentes presentes aí no teu corpo. Tá? Então olha só, galera, tranquilão isso daqui? Agora bora falar um pouquinho sobre a osmometria. Vamos entrar nos cálculos. Pessoal, como é que eu calculo a pressão osmótica? Pressão osmótica vai ser igual a concentração em mol por litro multiplicado pela constante dos gases ideais, tá? Que equivale aqui, em termos de ATM, 0,082 ATM litros por mol Kelvin. Tá? Isso daqui não é obrigado tu saber, a questão tem que te dar, porque é um valor constante. Tá? Multiplicado pela temperatura em Kelvin. Pessoal, a pressão osmótica é dada em que unidade? ATM. Beleza? Se, é claro, utilizar a constante em ATM. Então, olha só, galera. O macetão para tu se lembrar aqui da formulinha da pressão osmótica. No lugar de π, eu vou colocar PO, pressão osmótica. E aqui eu conservo. Tá? Pessoal, como é que fica esse macetão? Olha só. Pô, meu rato é tarado. Tá? Então não vacila. Na hora da tua prova, na hora do Enem lá, te lembra. Pô, meu rato é tarado. Tá? Então para te não vacilar na hora da tua prova. Então olha só. Dessa maneira eu calculo aí a pressão osmótica de soluções moleculares. Pessoal, mas agora se eu tenho soluções iônicas, se eu tenho aí presente, por exemplo, uma solução salina, uma solução de uma base, como é que eu vou calcular? Neste caso, já que vai haver dissociação aí, os íons que vão ser separados, eles vão influenciar na pressão osmótica. Tá? Então aqui, por isso que esse carinha chamado Van Hoff, ele encontrou um meio para corrigir essa variação. Tá? Mesmo que a variação fosse pequena, tá? Ele deveria ter sido corrigida, porque vai ter uma influência direta aí na pressão osmótica. Então olha só, gente, ele falou que propôs uma lei onde
I é igual ao fator de Van Hoff, aí aqui eu tenho 1 mais alfa. O que é o alfa, professor? Grau de ionização ou dissociação, tá? Multiplicado por Q, que é o número de íons, menos 1. Tá? Então essa daí é para as soluções iônicas. Pessoal, dá um macetão para mim lembrar lá dessa onda aí. Ó, tá meio florinho, mas presta atenção. Isquei o alfazinho parece um peixe. Ó. Isquei um peixe que fugiu. Menos 1, eu isquei e ele fugiu. Isquei um peixe que fugiu. Tá? Então, dá uma lembradinha lá na hora da tua prova, tu vai ficar desesperado. Tu se lembra desses macetão aí. Tá? Agora, galera, se o alfa for igual a 100%, se a solução iônica, solução salina, ela estiver 100% dissociada ou ionizada, se eu tiver, por exemplo, um ácido, 100% ionizada ou dissociada, o I, tá, que é o fator de Van Hoff, vai ser igual ao quê? Igual ao número de íons. Aí, nesse caso, tu vai ter que montar a equação de ionização e dissociação, verificar quantos íons tem no final e no início, no produto. Tá? Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar o número de partículas finais, dividir pelo número de partículas iniciais. Já já a gente vai aplicar isso dali naquele exemplo ali. Tá? Logo, galera, feito a correção com o fator de Van Hoff, eu vou consertar aqui, olha, tá? Para as soluções iônicas essa equação. Pressão osmótica é a concentração em mol por litro, multiplicado pela constante dos gases ideais, que multiplica a temperatura, que multiplica o fator de Van Hoff. Beleza? Então, bora lá fazer esse exemplo aqui. Nesse exemplo, ele fala o seguinte: 100 miligramas de nitrato de cálcio, então 100 miligramas de nitrato de cálcio, foram dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água, tá? A 50 graus Celsius. Determine a pressão que deve ser aplicada para impedir a osmose. Tá? Qual é a pressão mínima aí que deve ser aplicada? Dados, massa molar do nitrato de cálcio. Opa, que bom, ele já me dá a fórmula do nitrato de cálcio e me dá a massa molar. 164 gramas por mol. Constante dos gases ideais, ó, como eu te falei, não é obrigado tu decorar, a questão tem que te dar. 0,082 atm litro por mol Kelvin. Considere o sal 100% dissociado. Opa, 100% dissociado. Então o fator de Van Hoff vai ser igual ao número de íons. Então olha só, galera. Como é que eu calculo lá? Eu já sei que eu vou ter, tá pedindo aí a pressão osmótica. Então eu já sei que se eu vou considerar 100% da dissociação, então I vai ser igual a quê? Tá? O fator de Van Hoff vai ser igual ao número de íons. Então, para montar primeiramente a equação da dissociação desse sal. Então aqui eu tenho, ó, nitrato de cálcio, CaNO3, 2. Quando colocado em água, tá, o cátion se separa do ânion. Tá? Lembra lá, dissociação. Então vai ser Ca, esse 2 lá de cima, já que ele é cátion, positivo. 2 mais ou mais 2, mais o NO3, que é o ânion nitrato, é menos 1 a carga dele. Então NO3 menos. Olha, galera, não está balanceado esse babado aqui, ó. Presta atenção, eu tenho 2 NO3. Então aqui vai ficar quanto? 2 NO3. Agora colocar de vermelhinho. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2 mols. Beleza. Agora bora calcular aqui o fator de Van Hoff para a gente poder jogar nessa formulinha bem que assim, vai lá. Então aqui, ó, o fator de Van Hoff vai ser igual o número de partículas finais no produto. Quantos eu tenho? Quantos mols? 1 mais 2, 3. Então vai ser 3 dividido por, no lado do reagente eu tenho 1 mol por 1. Então aqui eu vou ter o fator de Van Hoff, já que é mol por mol, corto mol com mol, fica só o valor unitário. 3. 3 dividido para 1, 3. Beleza? Encontrei aí o fator de Van Hoff. Então olha só, galera. A pressão osmótica nada mais é do que a concentração, que multiplica a constante dos gases ideais, que multiplica a temperatura em Kelvin, que multiplica o fator de Van Hoff. Beleza? Então aqui nós temos, ele quer saber a pressão osmótica, mas ele não te dá a concentração. Tá? Mas só que ele te dá a massa, te dá o volume, te dá a massa molar para te encontrar. E tu sabes que, tá, a concentração é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Não vacila. Então bora substituir bem aqui assim. Então aqui eu vou ter
que a massa é em gramas, aqui ele está dando em miligramas. Então, bora transformar aqui. 100 miligramas transformado para grama vai me dar 100 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? Bora transformar logo aqui o volume. Tá? O volume está em centímetros cúbicos. Então, 50 centímetros cúbicos, bora transformar para decímetro cúbico. Tá? Então, nesse caso, que decímetro cúbico equivale ao litro. Tá? Então, aqui nós temos 50 vezes 10 elevado a menos 3 decímetro cúbico, que equivale ao litro. Beleza? Transformamos para o litro. Tranquilo. Agora, bora substituir. A massa é quanto? 100 vezes 10 elevado a menos 3. 100 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, dividido pela massa molar, que é quanto? 164, beleza? Que multiplica aí o volume, que é quanto? Nós convertemos 50 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza, galera, 10 a menos 3 tu pode cortar com 10 a menos 3. 100 tu pode simplificar com 50, que vai dar 2 lá em cima e 1 aqui embaixo. Tá? Aqui 1 tu pode simplificar com 164, que lá em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar quanto? 82, beleza? 1 dividido para 82, tu vai ter aqui que a concentração vai ser aproximadamente 1,22 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Beleza? Encontramos aí a concentração. Agora é só substituir aqui, ó. Concentração 1,22 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicado pela constante dos gases ideais. Tá? Que é esse valor aqui, ó. A 0,082. Bora dar duas casas para cá. Bora transformar em potência também. Vai ficar 8,2 vezes 10. Andou para a direita, diminui duas casas lá em cima. Tá? Então andou duas casas. Então, 10 a menos 2. Beleza? Então, substituindo aqui na equação, multiplicado por 8,2 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicado, opa, temperatura. Temperatura ele dá em graus Celsius, mas só que a temperatura é em Kelvin. Então, tu soma com 273. Então, temperatura vai ser 50 graus Celsius mais 273. Que é a temperatura em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin aqui vai ser 323 Kelvin. Beleza? Então, substituindo aqui, multiplicado por 323, multiplicado pelo fator de Van Hoff, que é 3. Beleza, galera? Quando for feita essa multiplicação toda aqui, tá? Obteremos um valor de 0,969 atm. Tá? Então, essa aí vai ser a pressão mínima necessária para que impeça o fenômeno da osmose. Tá? 0,969 atm. Galera, tranquilo sobre o fenômeno da osmoscopia, osmometria. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou dar um tempo para tirar um print. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, galera.